Podemos começar. Conta pra gente quem é você, sua formação, sua trajetória e como você veio parar aqui na antiga Fundação Hoje Unesp. Bom, meu nome é Cleuder Tadeu da Graça Leite, né? Mais conhecido como Tadeu. E muitos brincam comigo assim, quem que é o Cleuder? Eu falo, é o Tadeu. Então esse é o nome mais conhecido aqui, né? Tadeu. A minha formação, né? Eu sou graduado em gestão de recursos humanos e tenho pós-graduação em Direito Administrativo Previdenciário no nível de lato sensu, né? Tá? A minha entrada, né? Como é que aconteceu do Tadeu entrar na universidade, na antiga fundação, ela partiu do seguinte princípio. Eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 9 anos apenas, né? E com 13 para 14 anos, minha mãe ela teve a necessidade de fazer com que os filhos trabalhassem para auxiliar, né? Para ajudar. E por graça de Deus mesmo, vamos dizer assim, ela conseguiu que eu fizesse um estágio, né? Por meio do Consórcio Intermunicipal da Promoção Social de Bauru, né? Se eu não me engano, ele nem mais existe mais, ou se existe é o CIPES. E eu tinha 3 lugares para escolher, a Fundação Educacional, Banco do Brasil e os Correios. Como eu morava praticamente do lado da Fundação Educacional, lá na Vila Falcão, né? A própria assistente social e minha mãe, bom, você vai aqui porque você está do lado, né? Enfim, foi a graça de Deus aí, isso aí. Então eu entrei, comecei a estagiar em 9 de março de 76, tá? No antigo Serviço Pessoal. Essa era o naipe do momento. Serviço Pessoal, o Recursos Humanos de hoje, a seção de gestão de hoje, né? E ali eu tive vários pais. Por quê? Porque eu não tinha o pai, né, para me auxiliar em casa com a família, mas eu tinha quem me recepcionou. Foi o professor Aderson Bini, o colega de trabalho que me ensinou muito, que foi meu pai mesmo, o Sozé Issa, que era um baita de um profissional, me ajudou muito me acolheu muito, né? Me acolheu muito bem e cuidou muito bem de mim. Então, eu vim desenvolvendo trabalho no serviço pessoal, comecei trabalhando como apontador de frequência, né? Antigo cartão de ponto, né? E fui tomando conhecimento das outras atividades dentro da área de serviço pessoal. Passei a trabalhar com frequência, né? Com esse apontamento, controlava todo esse detalhe, com hora extra, tal. Fazia o serviço de mirim, né? Enfim, era uma série de trabalhos daquele momento, né? E fui me desenvolvendo, fui aprendendo, né? E fui criando, assim, responsabilidades que os meus gestores, né? Que nessa época nem falava gestor, chefes, né? Eles foram vendo que eu tinha um perfil para a área de recursos humanos, né? Para a área de serviço pessoal. E o que aconteceu? Fui adquirindo conhecimento mesmo e fui crescendo. Quando foi em maio de 79 eu fui registrado, eu passei esses 3 anos como estágio, né? Em maio de 79 eu tive o registro. O setor era pequeno. O setor era pequeno, era numa sala de 40 ou 50 metros quadrados e tinha 5 pessoas ali, tá? Além desses 2 que eu citei, né? Tinha mais 3 ali que também me ajudavam bastante, né? E era um serviço bem assim, rústico, né? Comparado com os dias de hoje, né? A gente precisava trabalhar com máquina de escrever, a gente precisava fazer um encaminhamento de informações para outras áreas externas à Fundação Educacional e se fazia por telex, né? A gente fazia quem fazia, tinha lá uma senhora que dominava a máquina, né? Então ela recebia os textos datilografados e transportava aquilo para a linguagem do telex, né? E vinha depois a instrução de trabalho e tudo mais. Enfim, era essa a vida na fundação, né? E ela correu cada vez mais, era um ambiente muito bom, era realmente uma família. Foi uma família, né? Foi uma família muito boa. Nessa época você se recorda de quantos funcionários tinha e quantos professores tinham? Nessa época já existia a Faculdade de Ciências, talvez a FAC, que era a Faculdade de Artes e Comunicação, e a FEB, né? Na verdade tinha as 3 faculdades, né? Era a Faculdade de Ciência mesmo, a FAC, F-A-C, que era a Faculdade FAC. Tinha a FAC, que era a Faculdade de Arquitetura e Comunicações, e a FEB, né? Artes. Perdão, eu falei errado. Artes, nervoso. Aí, e a FEB, né? Que era a Faculdade de Engenharia de Bauru, né? Enfim,
Quantidade de servidores e professores, exatamente não vou lembrar, né? Devia ter, assim, entre professores uns 150, 120, 150 e funcionários, né, o técnico administrativo em torno de uns 80, 90, né? Naquele tempo os docentes eram horistas, é isso? Eles não tinha. Recebiam fixo, né? Não, tinha os horistas mesmo e tinham os docentes, que jornada integral, vamos dizer assim, 40 horas. A gente não tinha essa divisão que é hoje, né? Regime de tempo parcial, regime de tempo integral, né? E 40 horas, 12 horas. Não hora extra também? Não. Na verdade, a fundação, no tempo da fundação em si, ela era assim uma referência naquele momento, né? No momento que ela existia. Porque além das 3 faculdades, ela tinha o Colégio Técnico Industrial também, tá? Então era assim, uma coisa a mais, era um plus. A molecada, a juventude queria estar ali naquele momento, né? Queria entrar no colégio técnico, né? Enfim, isso foi para frente, né? A gente trabalhou todo esse tempo. E o que aconteceu mais à frente, né? A gente, de fundação educacional, ela teve lá em 1985 a transformação para a Universidade de Bauru. Como é que foi na cabeça de vocês? Vocês estavam lá na Falcão e aos poucos foi migrando para cá. Você lembra dessa fase? Eu lembro sim. Na verdade, a imigração para cá, ela se deu em 82. Tá? Ela deu em 82, inclusive na época da Copa do Mundo, né? A engenharia, principalmente. Começou a vir, eu não consigo recordar exatamente quem foram os primeiros a vir, mas eu lembro bem que a área administrativa, serviço pessoal, seção de finanças, seção de contabilidade, né? Seção de patrimônio, almoxarifado, essas coisas elas vieram exatamente no meio do ano, tá? Nós estávamos inclusive no período da Copa do Mundo, né? E a gente fez essa transição, né? De lá para cá fisicamente, com espaço físico melhor, então foi um ganho muito grande, porque a fundação ela tinha aquele prédio rústico que não tinha nem como aumentar nem como diminuir. E era emprestado, porque era da Secretaria de Educação. Exatamente, era essa era o momento lá. E na vinda para cá, tudo entre aspas, se complicou. Por quê? Porque quando nós viemos para cá em 82, já tinha uma parte da engenharia aqui, que era as partes dos laboratórios, tinha aulas aqui e tudo mais, tá? Isso aqui não recebeu somente os servidores, os funcionários, recebeu professores também e tal. E o detalhe, a Nações Unidas ela não existia como ela é hoje, obviamente, né? Ela existia, era chão batido de terra mesmo. Essa avenida Engenheiro Luiz Edmundo Kolbe, ela era só terra, mato dos dois lados, como é até hoje, graças a Deus isso aqui hoje está uma lindeza, e era muito difícil você vir para cá. Quantas vezes o ônibus não parava lá no trevo, lá onde tem o hospital estadual hoje, você tinha que vir caminhando. E o campus não era fechado por alambrado, ele era um campus aberto, era espaço livre para todo mundo, você corria riscos, enfim, mas a gente, graças a Deus, víamos trabalhar e fomos tocando a vida, né? Até se tornar, fala da transição da FEB para a UB. Né? Foi um anseio interno da comunidade, dos alunos? Na verdade, eu não participei assim, eu não consigo te dizer exatamente de quem foi o anseio ou como que foi. Eu sei que foi muito bom para a fundação e para a própria UB. Por quê? O que eu sentia, né? Na verdade eu tenho isso comigo até hoje. A UB, se ela não tivesse se tornado, se ela não fosse criada, talvez tudo isso tenha se perdido. Nem a própria Unesp teria encampado a UB. Por quê? Porque eu acho que a transição da fundação para a UB foi necessária para poder dar um plus para que um pouco no futuro próximo saísse a encampação da Unesp, né? da UB pela Unesp. Por quê? Porque eu tenho assim comigo, que parecia que os cursos, né, as formações, elas estavam se perdendo. Alunos que estavam aqui tinham uma mensalidade, ao mesmo tempo tinha uma contrapartida da prefeitura, e aí a prefeitura não conseguia manter, não conseguia estruturar. Então eu tinha a sensação que isso tudo ia se acabar, a gente ia perder emprego, os alunos iam perder professores, os cursos iam cair. Poderia fechar. Poderia fechar, mas não foi isso que aconteceu. Ela conseguiu se sustentar como UB por um período ainda, né? E nós sabemos que na época, determinada época, final de 87, ali por ali, a folha de pagamento já tinha dificuldade para saldar docentes e servidores, em função da mensalidade dos alunos que não estava cobrindo, né? Exatamente, a folha de pagamento, né,
E foi uma das coisas que dentro da área de recursos humanos, da área de serviço pessoal, da área de gestão hoje, foi que eu tive mais perfil. Eu gosto muito da área de exatas e eu era o responsável. Olha onde eu cheguei como estagiário e depois como servidor, que eu esqueci até de contar um pouco atrás. Eu cheguei a ser o responsável pela folha de pagamento naquele momento. E aquela folha, ela era processada no nosso centro de processamento de dados. Ela era feita tudo aqui. Lá no IPMET. Lá no IPMET, né? Tinha vários amigos nossos que colaboravam, enfim. Ela era feita por ali. Mas o que eu sabia era da exatidão e do momento da folha. Mas a gente tinha essas informações que ela não ia se sustentar. A fundação, passando para a UB mesmo, a UB também não iria se sustentar. Ela precisava de algum aporte melhor, um aporte maior, para poder se sustentar. Por quê? Porque eram e é até hoje cursos de extrema qualidade. Todos os cursos, né? E a mensalidade não era tão alta, né? Não era. Era uma mensalidade que a gente via que os alunos, né, quem aqui estava, tinha condição de arcar. Pelo menos a gente imagina, né? Eu imaginava, né? Que eles tinham condição de arcar. Então era assim, inadmissível ter tanta inadimplência, né? Por uma coisa que não era cara, por um curso tão bom, para os cursos tão bons daquele momento. E quando transformou em UB, você continuou no geral ou foi para uma das faculdades? Então, quando se transformou em UB, né, teve divisão de servidores e tal. Mas foi uma divisão informal, né? E eu acabei ficando na FC, né? Porque era a que tinha mais. Até hoje, se eu não me engano, ela é a maior em quantidade de servidores e de professores, né? De cursos também. De cursos também, né? Obviamente. Então, eu tive essa oportunidade para lá. Mas mesmo assim, a folha de pagamento ela continuou sendo a única. Uma coisa só, uma coisa geral, tá? Mas o desenvolvimento de trabalho era mais para a área da Faculdade de Ciências, né? Tem algum fato que você lembra, assim, dos alunos, por exemplo? Os alunos da UFC eram mais questionador, ou da engenharia era mais politizado, ou da FAC já era mais calmo, principalmente no curso de psicologia, né, da UFC, que é muito procurado até hoje. Então, eu lembro, assim, dessas diferenças de cursos, né, do perfil de cada aluno para cada curso, mas era uma coisa que a gente acabava não se envolvendo, porque a área administrativa, ela fugia, ela não chegava nessas informações. Por quê? Porque era uma coisa que era mais para chefes da área de graduação, para chefes da área de acadêmica, as coisas nesse momento aí. Conta pra gente o clima, o entrelaçamento entre os servidores dessa época, e como é que era, assim, a cooperação entre um e outro? Então, na verdade, a UB, né, a fundação ela já tinha ido, a UB, né, ela sempre teve, né, sempre não, ela tinha, né, um corpo docente e um corpo administrativo de muita interação, de muito companheirismo, de muita ajuda, né. A gente tinha aí colegas de outras áreas que vinham ajudar as áreas que estavam mais carregadas. Parecia que era uma coisa única, né? O que diferenciava eram as sessões, mas tinha essa ajuda mútua entre os servidores. Eram realmente uma família, né? Não que hoje não seja, né? Mas era realmente uma família que se sustentava. Vocês se confraternizavam entre as unidades ou não, era separado? Era uma confraternização única. Apesar das classificações, das fundações, né, das faculdades, era uma confraternização única de todos os servidores e todos os professores. Era uma coisa que seguia nessa linha. Não se tinha o que hoje se tem. Hoje a faculdade A faz um evento, faz uma comemoração, a outra faz, depois faz todo mundo junto também. Então, é assim, tem essa... Até porque não era tanta gente que nem eu. Não, exatamente. Não era essa quantidade que tem de servidores e professores, né? Fala um pouco desse avanço tecnológico. Você chegou, era máquina de escrever, quando passou para o UB já tinha computador, né? Já tinha fax. Eu lembro bem que a gente tinha... O único instrumento de trabalho na época da fundação, como eu te disse, era a máquina de escrever. Tinha lá o mimeógrafo, né, que nem se sabe mesmo se existe. Tinha lá o mimeógrafo, tinha a máquina de escrever, tinha a máquina copiadora, ela era totalmente... não tinha nada a ver com isso, ela demorava 1 hora para copiar
uma página, né? Era um absurdo. Então, eram umas coisas assim, totalmente, hoje vendo, por eu que vivi todo esse tempo, era uma coisa arcaica. Você fala, como é que aquilo existiu? E engraçado que tudo isso aí ajudava muito a gente. Era o que tinha, era o momento, ninguém vislumbrava e nem tinha ideia do que viria no futuro, né? E como é que era a comunicação com os alunos, por exemplo? Você tinha que mandar só por carta, telegrama, você está devendo, tem que acertar aqui a mensalidade e tal, como é que era? Então, o que que acontecia? Essa parte, ela ficava com a área de finanças, né? A área de finanças, né? O setor de financeiro, né? A gente não tinha a área administrativa ali, apesar da finança ser da área administrativa, a área de recursos humanos, serviço pessoal na época, ela se envolvia única e exclusivamente com os funcionários, com os docentes e com os estagiários que era essa Associação do Bem-Estar do Menor, né? Que ela se manteve ainda por um bom tempo, né? Você lembra de mais algum outro colega que foi dessa área aí, do hoje CIPES, né? E que está aqui até hoje? Tem, eu posso citar o nome, né? Olha. Tem o Silvio De Simone, que é da Faculdade de Artes, tem o Agnello, né? O Agnello ele não foi do consórcio intermunicipal, mas ele veio já como contratado, mas ele era para estar nesse perfil aí. Conta pra gente, isso aqui é só uma parte, né? Tinha muita amizade e muita, entre aspas, sacanagem. Conta aquela passagem que vocês foram convidados a estar tal hora para ir para São Paulo assistir um jogo e era tudo trote. Conta pra gente. Eu queria saber como é que você soube disso, cara. É ter linguarudo para todo lado aqui. É assim... Foi o Chico? Exatamente. Eu não vou lembrar do terceiro, mas eu lembro que era eu e o Agnello. E Talvez o Silvio, será que não? Não, o Silvio não foi, cara. Eu não lembro bem quem foi, mas eu não lembro nem se ele tá na Unesp hoje, né? Mas enfim, a gente nós somos ludibriados pelo Chico, motorista, né? Tadinho, faleceu, já tá... E só tinha, acho que um ou dois motoristas na época, né? O Romão e o Chico, né? Tinha o Romão, tinha o Chico e depois veio o Ramires, né? O Ramires que também veio na toada aí. Fizeram a gente se preparar todo, né, cara? Puta. Mas qual foi o convite deles? O convite era para assistir um jogo, olha, eu sou palmeirense, cara, mas era para assistir um jogo do Corinthians. Mas qual que era o norte? Era assistir um jogo em São Paulo, ia levar tudo, e era tudo brincadeira, cara. E a gente ficou os três tontos lá esperando lá. Se prepararam? Se preparamos, tudo fiz lanche, coitado da minha mãe, rapaz. Comprou, nossa, dá até dó, cara. Mas... Aí vocês ficaram lá no setor de transporte esperando... Esperando e nada de aparecer. Depois vem aquele égua lá com aquela cara de louco. O Chico? O Chico. Falando que era pedindo desculpa, porque foram pra cima dele, né? Como é que você faz isso com os meninos? Bom, isso foi uma parte, né? Agora a gente quer saber de um fato que marcou a sua trajetória profissional. Agora é sério, isso foi uma brincadeira que aconteceu para ver o espírito de amizade que tinha naquela época, né? E um fato marcante, assim, na sua trajetória profissional? Foi subir de cargo, foi pegar chefia, enfim? Não, o fato marcante foi o seguinte, né? A gente ainda não falou da transição da UB para a Unesp, né? Isso aí começou a acontecer, a Unesp encampou Bauru em 88, mas no final de 86 para 87 já tinha todos os rumores que isso iria acontecer, que era um trabalho político que foi muito bem feito, e foi assim, a cereja do bolo mesmo para que hoje isso esteja do jeito que está, tá? A gente está aqui conversando, as faculdades estão aí se sustentando, está todo mundo... as coisas crescendo, enfim. Aquilo ali foi muito marcante, por quê? Porque a gente sentiu a segurança, a gente sentiu que o momento seria seguro para a gente. Né? Não ia extinguir, né? Não ia extinguir, não ia se perder, aquilo que eu te falei atrás. Não ia se perder os cursos, não ia se perder os alunos e tudo mais. Então, quando teve essa transição da UB para a Unesp, eu lembro que nós começamos a receber pessoas de São Paulo, né? Da reitoria, né? Para poder fazer todo o trabalho de transição, instruir e tudo mais. E eu lembro bem que chegaram no serviço pessoal, naquela época já não era mais serviço pessoal, já era recursos humanos, tá? E chegaram pro chefe... Isso era 87, finalzinho de 87. Final de 87 para 88, tá? Toda a troca aí, tudo acontecendo, era muita coisa, a todo momento, era muita coisa, muito momento, era muita coisa correndo num tempo só. Eu não sei se você se recorda, quando chegou em janeiro, o governo do estado já repassou dinheiro para a Unesp e os alunos não pagaram em fevereiro no retorno às aulas. Né? Exatamente. Então, essa nota aí, essa mudança já foi um ganho muito grande para os alunos, tá? Então, ele saiu daqui formado com o diploma da Unesp. Saiu, né, os primeiros ali, foi uma bênção mesmo isso aí.
Mas eu lembro bem quando começou a vir toda essa turma de São Paulo, e eu lembro que chegaram pro chefe na época do Recursos Humanos, né, do Serviço Pessoal, lá da FEB e da UB, e falou, folha de pagamento, quem que mexe com folha de pagamento? Quem que mexe com o sistema e tal? Não, quem mexe com o sistema é a área operacional lá do Centro de Processamento de Dados, mas quem é que faz a folha, que trabalha com a folha é o Tadeu lá do Serviço Pessoal. Então eu tive todo o treinamento com isso aí. Eu acabei indo e ficando várias vezes em São Paulo para poder fazer a transição da folha da UB para a Unesp, né? E naquele tempo, em 88, a folha da Unesp ela era rodada pela Prodesp. Tá? Ela era uma folha extremamente complicada. Ela era feita pela Prodesp, processada na Prodesp, mas o trabalho mecânico que era feito, ele era de extrema complexidade. Então, vamos dizer assim... Por quê? Então, porque era o que era naquele momento. A Unesp ela não tinha o seu próprio sistema de folha. A folha era feita pelo governo, tá? E nós éramos administrados pelo governo. Vocês alimentavam ali. Isso, então, assim, a gente fazia todo o trabalho. Eu falo porque eu acabei levando o outro colega comigo, por quê? Porque não dava para tocar sozinho, porque começou a ter muitas contratações, era muita informação, muita atualização, então a gente teve que aprender isso aí. Mas a gente sentiu que aquilo era uma coisa que ou você pega ou você desiste. Não dava para fazer de conta que você estava fazendo. Você tinha que encarar. E eu, graças a Deus, eu encarei. Teve outros que não encararam. Eu encarei porque eu sempre gostei da área de exatas, eu sempre gostei de cálculo, sempre gostei dessa parte aí de... Foi um desafio. Foi um desafio. E graças a Deus também, essa folha para a antiga UB, que virou Unesp lá em 88, ela se sustentou só um ano. Ela só ficou em 1989 sendo processada pela Prodesp. No final de 89 para 90, a Unesp ela já estava com seu banco de dados em COBOL, linguagem COBOL e DBase. Né? Ela fazia a folha ela conseguiu gerar a sua própria folha. E todos os professores e servidores da antiga UB, a Unesp, já estavam inseridos no contexto geral da Unesp? Sim, estava todo mundo. A gente fez essa transição, né? Era tudo planilhado, era tudo mecanicamente, né? Era tudo na mão. Você não fazia nada por sistema, porque você não tinha um sistema, você tinha um banco de dados. Tá? E esse banco de dados te dava a prerrogativa de você atualizar, inserir informação, e ao mesmo tempo você tinha planilhas para poder fazer todas as alterações necessárias, né? De todas as inclusões, exclusões, manutenções, e eram digitadas em São Paulo. A gente fazia esse envio via malote, né? Malote, porque não dava para mandar em PDF, não existia, não tinha outro, era malote. Nós fazíamos essa informação toda por malote, você não podia perder o dia do malote, tinha que rezar para o malote chegar, porque podia ter problema no transporte. Ele chegava, as meninas lá em São Paulo faziam digitação, e retornava para a gente depois de tudo processado. Houve conflito salarial, por exemplo, um professor X ganhava tanto na UB, quando passou para a Unesp ele ganhava muito mais do que a categoria da Unesp, não, muito menos? Aconteceu sim, um conflito que ele tem reflexo até hoje. Tá? Esse reflexo eu não sei bem, porque já tem aí 5 anos que eu não estou na época. Então, nesse contexto aí, porque o que acontecia? A Fundação Educacional, ela tinha o seu valor, a UB tinha o seu valor. E tinha docentes que tinham a sua experiência, o seu conhecimento naquele curso, naquela área, né? Mas ele não tinha formação, ele era no máximo mestre. Tinha os graduados e tinha os mestres. Doutor, se tinha, eu não lembro, mas se tinha, era muito pouco. Então o que aconteceu? Só que eles ganhavam, teoricamente, bem. O que era esse bem? Ele era igual ou maior que da própria Unesp. Então o que eles foram enquadrados? Todos esses professores das 3 faculdades, eles foram enquadrados como técnico especializado em docência, que é os TEDs. Então, e eu lembro bem que inclusive ontem eu conversei com esse senhor lá na reitoria, hoje ele é um aposentado. Ele chegou para mim e falou assim, Tadeu, como é que você explica? Um docente da FEB, né, falava mais FEB do que o B, ganha mais que um professor doutor da Unesp. Não é para mim que você tem que perguntar isso. Você tem que perguntar isso para o coordenador executivo da época da UB, da fundação, entendeu? Como que tinha o nome? Era diretor executivo mesmo que era tratado, né?
Então, era eles que eram gestores que tinham que responder isso, ou então para a formação, que culpa eu tenho, ou porque... Mas, enfim, era questionamento porque eles questionavam tudo, na verdade, né, por conta dessa transição. Mas, enfim, aí fizeram, porque, na verdade, não poderia se reduzir o salário deles, tá? Não poderia, a legislação não permite. Aí manteve eles como técnico especializado em docência e... Mas os TEDs foram nivelados com salário de doutor. Doutor, né? Doutor. Aí a Unesp, para você ver como que a Unesp agiu, ela agiu, eu acho até hoje que foi uma coisa assim muito boa e coerente. Ela, obviamente que ela não ia, ela já tinha encampado, ela não ia mandar embora que não era o norte, né? Não era processo administrativo disciplinar, nada disso. Ela foi encampada, né? A UB foi encampada e ela encampou com seus ativos e passivos e tudo mais. Então ela não podia reduzir o salário. Então ela criou esse TED, essa diferença, mas ela deu um prazo para esses professores, 10 anos, fazerem mestrado se necessário, ou fazer os doutorado, entendeu? Então eles tiveram tempo para isso. E eu acho não, a maioria fez, ou todos eles fizeram, entendeu? Eu acho que hoje a gente não tem um técnico especializado em docência, entendeu? Eu não sei se na UFC tem, eu me recordo de um nome, né, mas não vem a caso a dizer, mas tem um caso assim na UFC, mas enfim. Essa foi um dos fatos marcantes nessa transição, né? O que eu não perguntei que você gostaria de falar? Na verdade, o que eu gostaria de falar eu não quero ser exemplo para ninguém, eu não quero ser... mais exemplo mesmo, mas assim, eu quero que o servidor de hoje da Unesp, né, que está aí, essas novas contratações, né, esse crescimento que a Unesp está, a nova geração, esse momento grande, toda essa facilidade que você tem para trabalhar, você tem uma tecnologia extremamente louvável, isso tudo ajuda demais. Para mim que vivi, máquina de escrever, mimeógrafo, telex, fax, depois copiadora, xerox, todas essas coisas que vieram evoluindo, que chegou no que está. Telefone de descarga, duro era você ligar para um número que tinha 0, porque se o 0 ia demorar mais tempo para voltar, né? Mas enfim, tudo isso. Então hoje, essa juventude que está aí, vamos dizer assim, porque eu estou há 5 anos na reitoria, tive o convite para ir para lá, no começo de 21, né? Para ajudar a estruturar a área de recursos humanos. Não ajudar a estruturar, porque assim estava se perdendo. Porque, por incrível que pareça, a gente não encontra profissional que quer se dedicar à área. É muito difícil. É escasso, né? É escasso, é muito difícil. E a pessoa não precisa ter só a formação, ela precisa ter vontade de aprender e ter perfil. Isso, ter perfil para a área, né? E experiência que você ou tem um pouco ou vai adquirir ao longo do tempo. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, para que essas pessoas que entraram na universidade tenham a universidade como assim, uma bênção que veio para poder fazer com que você cresça na vida, para que você toque a sua vida. Não é porque eu estou há 49 anos dentro da universidade e passei por tudo isso que todos os outros têm que ser iguais. Mas as pessoas precisam entender que a Unesp ela é muito séria. Além dela ser muito séria, que é mais do que correta e justo, ela é uma universidade de uma grandeza imensa, Eu que estou todo esse tempo aqui, tem campus ainda que eu não conheço, tem unidade que a gente nunca conversou, mesmo por telefone, ou pelo chat, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp e tudo mais. Ela é muito grande. Então, valorize o lugar que você está, valorize a sua função, valorize o trabalho, procura aprender mais, porque o aprendizado ele só vem para somar mesmo, ele nunca vai diminuir nada. Deixa eu fazer um parênteses. Você que está na reitoria pode dar um depoimento no seguinte sentido. Logo que encampou, alguns campos torceram o nariz, porque o bolo, em termos de verba, foi dividido, porque tinha que passar uma parte para Bauru, torcia um pouco o nariz. Passado toda essa trajetória de 88 até hoje, Faculdade de Ciências já teve pró-reitor, Campus de Bauru já teve vice-reitor. Hoje Bauru e a Faculdade de Ciências está totalmente integrada e respeitada em toda a Unesp? Ela tem esse respeito sim, mas eu vejo que o campus de Bauru, no modo geral, ele poderia ser um dos campos que conseguiria eleger um reitor, um vice-reitor e tudo mais. Por quê? Porque ele tem uma grandeza enorme, em quantitativo, em qualidade, né, o qualitativo. Mas o que eu vejo? As unidades universitárias, as 3 unidades universitárias, elas
na minha visão, minha humilde visão, tá? Não quero que interprete de uma maneira diferente, na minha humilde visão. Se as 3 faculdades tiverem o mesmo pensamento, como é que se diz? Defender as mesmas ideias, a gente tem condição de ter um gestor no nível de reitor, de vice-reitor, pró-reitor até que é uma indicação, mas dá para se brigar no bom sentido com as demais, entendeu? É isso que eu acho que poderia acontecer em Bauru, entendeu? Queria que você falasse um pouco da sua unidade Faculdade de Ciências, em termos de professores, cursos, alunos, dá o seu depoimento dentro da Faculdade de Ciências. Então, eu tenho a servidores, do modo geral. Eu tenho a Faculdade de Ciência bem dentro do meu coração mesmo, né, cara? Porque eu estou aqui todo esse tempo e sempre lotado nela, né? Eu fiquei, nesses 49 anos, eu fiquei 3 anos como supervisor da área de transporte, porque aquilo lá estava um pardieiro, e me indicaram para ir para lá, e eu também estava com um certo problema dentro da área de gestão, né? Com outros supervisores, que também não é necessário te dizer, assim, ou contar, mas que foi bom para mim, porque eu acabei conhecendo coisas que eu nunca tinha vivido dentro desse tempo todo, né? E aí depois, quando teve a troca de diretor da Faculdade de Ciência, naquele momento lá, isso foi no começo dos anos 2000, o professor na época ele me pediu para que voltasse para os recursos humanos, né? E continuasse pegando a folha, tocando a folha, né? Então é assim, ó, eu tenho, como eu te disse, a Faculdade de Ciência no meu coração, tenho muitos amigos, assim, pelo que eu imagino, né? Eu sou conhecido por muita gente da Faculdade de Ciência, pelas outras também, né? Porque, queira ou não, muita gente passou comigo e está em outra área, muita gente passou na área de gestão e está em outra área, passou nas outras áreas administrativas que a gente sempre se deu bem. Então é assim, a Faculdade de Ciência, ela é a mãe, tá, que me acolheu desde quando eu entrei lá na fundação, tá? Ela já existia, ela estava lá, entendeu? Só que era uma coisa única, mas o perfil me levava a ela, tá? Mesmo gostando mais da área de exatas, só que eu descobri isso no desenvolvimento do trabalho, né? Então é assim, ela é a que me sustenta, ela não teve até hoje, eu não tive até hoje o recebimento de um não por qualquer gestor que estava no momento, porque não é o mesmo gestor que estava lá e está hoje, obviamente, mas todos os gestores que passaram, todos eles mesmo, inclusive os de fora que aqui vieram, sempre respeitou, sempre tratou, não só a mim, mas todos os servidores da área administrativa, todos os docentes de uma maneira coesa, de uma maneira clara, de uma maneira decente. Então é isso que eu vejo. Eu acho que a Faculdade de Ciência, ela está no meu perfil e eu estou no perfil dela. O que representa a Unesp para você? A Unesp é minha vida, cara. A Unesp é minha vida. Ela é minha vida porque foi o que eu te disse. Ela está ali desde quando eu entrei, entendeu? Foi a fundação, foi a UB, mas foi a Unesp que estava nesse contexto. Uma hora ela ia aparecer. Família, filhos, tudo aqui. Tudo aqui, cara. Tudo aqui. Patrimônio. Tudo aqui. A minha vida é da Unesp. Por isso que eu falo. Quando eu, por exemplo, eu estou num lugar que é o ponto nervoso da... O coração. O coração, o ponto nervoso do corpo humano ali, que é a reitoria. Então ali você tem uma estrutura extremamente complexa, extremamente difícil. Mas não é isso que vai me deixar com bronca, com raiva da Unesp. Isso é a natureza da Unesp. Então se você gosta da Unesp, para trabalhar mesmo que você entrou agora, você pode viver isso que eu estou vivendo hoje, daqui 50 anos. A pessoa pode viver isso, desde que ela tenha esse amor. Lógico, a gente não é obrigado a amar ou gostar de todo mundo que aparece na nossa vida. Mas eu posso dizer para você de coração, eu fui e eu sou um privilegiado por essa história, por ter entrado na fundação e ter chegado aqui até hoje, que eu nunca ia imaginar que o que aconteceu comigo estaria aí. E eu vou mais longe para você. Eu fiz uma opção para não aposentar, para terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Vai parar quando? Quando eu fizer 75 anos. Você vai na expulsória. Eu vou nela. Na verdade, não vai ser nem expulsória, né, meu amigo? Sabe por quê? Porque eu não quis mudar de regime jurídico, né? Porque se eu tivesse mudado de regime jurídico, eu poderia ter aposentado há 10 anos atrás.
E eu falo para você de coração mais uma vez, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui assim, não estaria em vida. A Unesp não é trabalho, a Unesp é uma diversão para você. Exatamente, a gente chuta pé de mesa, quer bater em um e outro, mas eu me divirto, entendeu? Então, mais essa história de estar na reitoria nesse momento, ela faz com que eu veja um outro lado, entendeu? É totalmente diferente dessa unidade, assim, desse espaço, desse ambiente. Aqui é mais humanizado, a UFC é mais humanizado. Sabe por quê? É porque a natureza da reitoria, ela é um prédio. Então você não fica transitando como você transita nos campos, né? É diferente, cara, é outra vida. Quando eu chego aqui de sexta-feira, que eu fico lá de segunda a quinta, quando eu chego de sexta-feira aqui, você tem uma liberdade, você tem essa calma. Lá é agitado, é aquela correria, aquela selva de pedra. Selva de pedra mesmo. E você está dentro de um único andar. Né? Você está dentro de um único andar. Mas se você for para um lugar, você vai ver gente bem mais calma, mais tranquila, e tem outros que estão pior que a gente. Entendeu? Tá correndo. Mas é isso. A Unesp para mim é minha vida, a Unesp para mim está no meu coração, no coração da minha família, e eu vou tocar até os 75 anos porque é isso que eu quero. Eu fiz o plano para isso. Então deixa uma mensagem para os novos, para os antigos e para quem está assistindo a gente. Trabalhem com amor, com dedicação, com carinho e valorize cada vez mais o seu colega de trabalho, valorize a universidade, defenda a universidade em todos os sentidos. Ela é o nosso valor.